E aí, pessoal, tudo bem? Quem você fala é o Lucas. E agora a gente vai começar a dar início às nossas primeiras aulas sobre trigonometria, que vai ser o assunto aí desse primeiro bimestre, tá bom? Mas nesse início, nós vamos se focar em relações fundamentais da trigonometria. E para que nós possamos ter um bom estudo, né, sobre esse assunto, nós vamos dividir as primeiras 4 aulas em 4 tópicos. Tópico 1 da aula 1, o que é trigonometria, elementos de um triângulo retângulo e relações trigonométricas. Na aula 2, razões trigonométricas no triângulo retângulo e ângulos notáveis. Na aula 3, lei do seno. Aula 4, lei do cosseno. Então, para começar nossos estudos sobre trigonometria, vamos começar com a aula 1, que é essa. Então, se acomode bem, fique confortável e vamos estudar sobre o que é trigonometria. Bem, trigonometria, como está aqui escrito, é uma palavra que tem origem grega, né? E que remete à medida de 3 ângulos. Se eu tenho 3 ângulos, é óbvio que eu estou falando de um triângulo, que é uma figura geométrica que possui, obviamente, 3 ângulos e 3 lados. E nesse início, nós vamos se ater mais ao estudo aí da trigonometria com triângulos que são retângulos, tá bom? Nós vamos começar vendo aí algumas relações que envolvem a medida dos lados nos triângulos retângulos. E a trigonometria, nesse início, ela foca justamente nisso, tá bom? Em relacionar medidas de lados e ângulos nos triângulos retângulos. Então, vamos começar, né? Próximo subtítulo aqui, ó. Elementos de um triângulo retângulo. Bem, se nós vamos falar de trigonometria no triângulo retângulo, eu preciso saber quais são as características que compõem um triângulo retângulo. Para um triângulo ser chamado de triângulo retângulo, ele precisa ter um ângulo de 90 graus e outros 2 ângulos agudos, ou seja, que têm medidas inferiores a 90 graus. Até porque nem dava para ter medida maior que 90, já que você já tem um ângulo de 90. Porque tem uma propriedade que diz que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar sempre 180. E se um ângulo já mede 90 graus, é óbvio que os outros 2 ângulos vão medir medidas menores que 90, tá bom? Então vamos lá. Então, para ser triângulo retângulo, tem que ter pelo menos um lado que possui um ângulo de 90 graus, como está mostrando aqui, né? O lado que se opõe ao ângulo de 90 graus, eu chamo de hipotenusa. Nesse triângulo que está aqui no exemplo, o lado A vai ser a nossa hipotenusa. A hipotenusa sempre está do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, se o ângulo de 90 graus está aqui, a hipotenusa vai estar desse outro lado. E a hipotenusa sempre vai ser o maior lado de um triângulo retângulo. Os outros 2 lados que sobraram, que foram no caso o lado C e o lado B, nós chamamos de catetos. Beleza? Que no caso serão aí os lados C e B. Eles recebem o nome de catetos. Então, frisando, um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus e outros 2 ângulos agudos, menores que 90. E o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus se chama hipotenusa. A hipotenusa sempre vai ser o maior lado de um triângulo retângulo. Os outros 2 lados que sobram chamam-se de catetos. Então, é só isso no início. Então, se eu sei o que é um triângulo retângulo e quais são as características dele, eu já posso ir para o próximo subtítulo. Relações métricas no triângulo retângulo. Vocês já vão ver de cara aqui, ó, que nós vamos estudar sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele é a relação métrica mais famosa, né? A gente pode dizer assim, mais conhecida nos triângulos retângulos. E é um teorema que todos os alunos de ensino médio devem saber, porque cai costumeiramente questões no Enem envolvendo aí o Teorema de Pitágoras. Mas o que vai ser o Teorema de Pitágoras? Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é exatamente isso daí. Então, eu vou ter, né? Ó, se eu disser que C é a hipotenusa, então a hipotenusa, ou seja, C ao quadrado, vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, que são aí, no caso, dos catetos. Olha um exemplo legal para a gente fazer e aplicar aqui esse teorema que vocês já conhecem. Um terreno retangular será dividido ao meio pela sua diagonal, formando 2 triângulos retângulos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar aí esse terreno, né? Um terreno retangular
E aí vai ter uma diagonal que vai dividir esse terreno em dois triângulos retângulos. Se é triângulo retângulo, eu vou ter aqui um ângulo de 90 graus e um outro ângulo de 90 graus aqui em cima. Tenho dois triângulos iguais que são retângulos. A metade desse terreno será cercada com 4 fios de arame farpado. Essa informação é importante. Por quê? Porque a partir de agora eu vou trabalhar com a metade desse terreno. Então, essa parte aqui, ó, eu vou ignorar, né? Eu vou levar em consideração somente aqui, ó, essa outra metade do triângulo, tá bom? A gente pode até fazer um desenho aqui para não se confundir, ó. Nós vamos trabalhar apenas com essa metade aí. Ótimo. Sabendo que as dimensões desse terreno são 20 metros de largura e 21 metros de comprimento. 21 metros de largura, 20 de comprimento. Então, vou colocar aqui as medidas, né? 20 e 21 metros. Qual será a metragem mínima gasta em arame, né? Sabendo que ele vai cercar aí esse terreno que nós vamos trabalhar, que é esse aqui, né? A metade do terreno, vai cercar com 4 fios de arame farpado. Então, para mim saber quanto de arame ele vai usar, eu preciso saber primeiramente o perímetro. Então, eu vou ter que calcular qual que é o perímetro aqui, ó, dessa metade do terreno, né? Que é que ele vai cercar. E para mim saber o perímetro, basta eu somar os lados. Só que eu não sei quanto que mede esse ladozinho aqui, que é a hipotenusa. Para mim saber quanto que mede a hipotenusa, eu posso usar o teorema de Pitágoras. O que é que ele diz? A hipotenusa ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são 20 e 21. Então, eu vou colocar aqui, ó, 20 ao quadrado mais 21 ao quadrado. Não é assim o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Vamos lá, x ao quadrado é igual a 20 vezes 20 dá 400, mais 21 vezes 21. Vamos fazer aqui rapidinho. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Opa, errei aqui. 441. E aqui era x ao quadrado, né? 400 mais 441, isso aqui vai ser 841. Como eu tenho aqui uma raiz quadrada, né, ó, no x, eu posso usar aquela propriedade de uma equação. Eu tenho uma equação, obviamente, eu posso encarar isso como sendo uma balança, né? O que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro lado. Então, eu posso passar aqui, ó, a raiz quadrada deste lado da igualdade, e eu também posso passar aqui, ó, a raiz quadrada desse lado da igualdade. Eu posso fazer isso, porque eu fiz dos dois lados. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, porque x vezes x dá x ao quadrado. Raiz quadrada de 841. Então, aqui provavelmente vai ser talvez 29, talvez. Vamos fazer aqui, ó, 29. 9 vezes 9, 81, terminou com 1, então pode ser. 9 vezes 2, 18, mais 8, 26. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 2, 4, com que foi? 5. 6 mais 8, 14, vai 1. 6, 7, 8, 841. Então, a raiz quadrada de 841 vai ser 29. Então, eu descobri que o x vai ser 29, ou seja, a hipotenusa vai medir 29. E aí, falta dizer ainda quantos metros de fio de arame farpado a gente vai usar, né? Então, qual que vai ser o perímetro? O perímetro vai ser 20 mais 21 mais 29. 29 mais 21 é 50, mais 20, 70. Então, o perímetro vai ser 70. 70 é a soma dos três lados. E aí, como eu vou colocar 4 arames farpados, tem que multiplicar isso aqui por 4. 70 vezes 4. 4 vezes 7, 28.
então vai dar 280 metros de arame farpado. E é justamente lá a letra B. Eu esqueci de passar a câmera para o outro lado, não sei nem se atrapalhou. Mas é isso aí, 280 metros vai ser a quantidade de arame farpado que vai ser utilizado para cercar lá a metade desse terreno. Então, uma questão fácil que eu usava aí, Teorema de Pitágoras, beleza? Então, vamos passar para o próximo slide. Além do Teorema de Pitágoras, existem outras relações métricas envolvendo triângulos retângulos que existem e são menos famosos do que o Teorema de Pitágoras em si, mas que existem e, vez por outra, você, aluno, vai precisar saber de uma delas para resolver algum problema que te questiona sobre o lado de um triângulo retângulo, beleza? E para nós entendermos quais são algumas dessas outras relações que são menos conhecidas, nós vamos levar em consideração aqui esse triângulo maior aqui, ó. Olha primeiramente para esse triângulozão aqui, tá bom? Ignora por enquanto os dois que estão embaixo, vamos olhar só para o de cima. Esse triângulo aqui ele tem lados medindo A, que é a hipotenusa, e tem C e B, que são os catetos. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar aqui, ó, esse vértice e vamos traçar a altura dele. Lembra o que é a altura? A altura de um triângulo é a menor distância entre um vértice e a base. Então, nós vamos dizer que aqui é o nosso vértice, então eu vou traçar a altura. A altura relativa à base A, que é a hipotenusa. Lembrando, a altura é a menor distância de um vértice até a base. Então, quando eu traço a altura, que eu vou chamar de H, tá? A altura H, eu acabo dividindo aquele meu triângulo retângulo em dois triângulos. Um menorzinho aqui, ó, e um outro maior que está ali. E esses outros dois triângulos, eu percebo que eles também são retângulos, olha aí, ó. Cada um tem um ângulo de 90 graus. Então, aquele meu triângulo retângulo grandão foi dividido em dois triângulos menores. Esse aqui e esse aqui. Esses dois triângulos também são retângulos e eles são semelhantes. Lembra o que é um triângulo semelhante? Quando eu tenho um triângulo semelhantes, eu sei que os lados vão ser proporcionais. E eu vou começar a partir daí, sabendo que os triângulos que eu formei a partir daquele maior são semelhantes e que os seus lados são proporcionais porque eles são semelhantes. Então, olha como é que vai ficar. Os dois triângulos, esse menorzinho aqui primeiro, ó, eu vou escrever ele mais embaixo. Só que eu não vou escrever ele como está aqui. Eu vou tentar escrever ele, desenhar ele, no formato que está o grandão. Então, como é que ficaria? Eu vou pegar aqui, ó, esse vértice aqui, ó, que é onde está meu ângulo de 90 graus, e vou jogar para cá. Então, eu vou rotacionar o meu triângulo. Então, esse vérticezinho vai para cima, tá, ó. E eu vou ver como é que vai ficar. Bem, quando eu jogar ele para cima, eu ficaria com algo nesse formato aqui, que é igual ao nosso triângulo grandão. Mas aí, como é que eu faço para saber quais são as medidas dos lados? Então, vamos fazer assim. Eu vou chamar aqui, ó, esse pedacinho aqui, que eu estou pintando de preto, de M. O meu M vai ser a projeção do cateto C. Lembra o que é projeção? Projeção é tipo uma sombra. O meu cateto C, que é esse lado aqui, ó, ele faz tipo uma sombra. Essa sombra é aqui a projeção que está aqui embaixo, tá bom? Esse pedacinho eu chamei de M. E esse outro pedaço aqui, ó, esse outro pedaço eu vou chamar de N. E esse pedaço aqui, ele vai ser a projeção do cateto B, é a sombra. Eu tenho aqui o cateto B e a sombra dele é o que está embaixo, que é esse aqui, a projeção, que eu chamei de N. Então, vamos lá. Olhando para o triângulo menor aqui, tá? Ó, esse menorzinho aqui. O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus é qual? É o lado C, que está aqui, né? Ó. Então, olha para esse triângulo menorzinho. Eu tenho aqui 90 graus. Então, o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus é o lado C. Então, esse lado aqui mede C. Esse ladinho aqui vai ser o M e esse lado aqui vai ser a altura. Agora, vamos tentar pegar aqui, ó, esse triângulo aqui que é o segundo maior. Vamos fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui esse ângulo, ó, eu vou jogar lá para cima. Eu vou rotacionar também, eu vou girar o meu triângulo. Então, quando eu faço isso, ele vira um triângulo desse, que é igual aos outros dois, né? E eu também vou preencher os lados do mesmo jeito. Ó, o lado que está oposto
ao meu ângulo de 90 graus é o lado B. Então, aqui tem o ângulo de 90 graus, então quem está aqui do outro lado é o B. Esse ladinho aqui, ó, vai ser o H, não, perdão, vai ser o N, e esse ladinho aqui vai ser o H. Não, era o contrário, olha, até eu me confundi. Esse lado aqui é o H, e esse lado aqui que é o N, agora tá certo. É que às vezes olhando assim você pode acabar se confundindo com os lados, né? Quando você faz essa rotação, esse giro. Então, a partir de agora, nós vamos começar a relacionar os lados. Como esses três triângulos são semelhantes, os lados são proporcionais. O que quer dizer isso? É tipo assim, ó, olhando para o triângulo grande. Se eu pegar o lado A e dividir pelo lado C, colocar aqui, ó. Se eu pegar o lado A e dividir pelo lado C, eu vou ter a mesma coisa que se eu pegasse aqui, ó, o lado C, que é o mesmo lado aqui, né, ó, do triângulo menor, e dividir pelo lado M, que era como se fosse aqui o lado C do triângulo grande. Então, eu peguei esse lado aqui, ó. Não, comecei com o de baixo. Eu peguei esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço grandão, que era o A, e dividi pelo C. Aí eu fiz a mesma coisa com o triângulo grande, ó. Peguei esse lado aqui, que era o C, e dividi aqui pelo lado M. E igualei os dois aqui. E aí eu faço a multiplicação cruzada. C vezes C, eu tenho C ao quadrado. A vezes M é A vezes M. Ficou feio pra caramba. Pronto. A minha primeira relação é essa daí, tá bom? O C ao quadrado, que é um dos catetos, vai ser igual a A, que é a hipotenusa, vezes o M, que é essa projeçãozinha. Vamos pegar mais uma? Agora vamos fazer assim. Eu vou pegar o lado A e vou dividir pelo lado B. Pegar aqui o lado A e dividir pelo lado B. E eu vou pegar agora esse triângulo médio aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o lado B e vou dividir pelo lado M. N. B sobre N. E vou fazer a mesma coisa, multiplicar cruzado, ó. B vezes B, B ao quadrado, igual A vezes N, A vezes N. E eu tenho aí a nossa segunda relação. O que ela quer dizer, ó? Olha para o triângulo grande, ó. Esse cateto aqui, ó, ao quadrado vai ser igual ao A, que é a nossa hipotenusa, vezes o N, que é a projeção. Então, esse lado ao quadrado é igual a esse lado vezes a projeção. Tá bom? Vamos pegar mais uma relação. Vamos fazer agora... vamos pegar ainda o AB, ó. Vou pegar aqui, ó, o AB. Vou dividir eles dois. E vou pegar agora o triângulo pequenininho, ó. Vamos pegar os mesmos lados, ó. Vou pegar o lado C e vou pegar aqui o lado H. E vou igualar, tá? C sobre H. Vou multiplicar aqui, ó. A vezes H é igual C vezes B. E eu tenho aqui mais uma relação. A letra tá ficando toda feia, né? C vezes B. Mas é isso aí. Essa aqui é mais uma relação, tá bom? Mais um, pegar mais uma só, porque você pode ficar fazendo várias combinações com isso. Vamos pegar mais uma. Vou pegar aqui o triângulo menor. Vou pegar aqui, ó, M e vou dividir para H. Esse lado aqui dividido para esse lado. M dividido para H vai ser igual. Vou pegar os mesmos lados aqui do triângulo médio. Vou pegar esse lado e dividir por esse lado, ó. H sobre N. Então, como é que vai ficar aqui, ó? H vezes H dá H ao quadrado igual M vezes N. E eu tenho aí essas quatro relações que são menos importantes do que a de Pitágoras, mas às vezes você precisa dela para resolver algum problema, tá bom? Olha essa aqui como é que seria, ó. H ao quadrado, ou seja, a altura ao quadrado vai ser igual a M vezes N. M e N são as projeções. E dessas aqui, ó, a gente ainda pode fazer mais um extra aí, ó, que é como conseguir a forma de Pitágoras. Pensa aqui, ó, vou pegar essas duas aqui de cima e eu vou somar elas. Soma aí, ó, C ao quadrado mais B ao quadrado. C ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui, ó, A vezes M mais A vezes N.
que eu faço agora? C ao quadrado mais B ao quadrado igual. Eu tenho o A multiplicando aqui e tenho o A multiplicando aqui depois da soma, né? Eu posso colocar o A em evidência, porque está igual. Eu poderia escrever isso desse jeito, ó. A vezes M mais N. Olha como voltaria para a coisa que estava em cima. Ó. A vezes M, AM. Mais A vezes N, AN. Da mesma coisa ali em cima. Mas esse MN aqui, ó. O que ele vai ser? MN, quando eu volto no triângulo grande, olha o que é, ó. MN é justamente a hipotenusa, que é o lado A. Se eu juntar M com N, eu tenho o lado A. Então, isso aqui, ó, quando eu somo MN, eu tenho o A. Então, eu ficaria aqui, C ao quadrado mais B ao quadrado é igual, aqui ficaria o A vezes A ao quadrado. Então, isso aí é justamente teorema de Pitágoras, né? Se eu colocar aqui bonitinho, ficaria assim, né? Invertesse a equação. A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, é isso. Para algumas questões, você vai precisar saber aí de uma dessas 4 relações. Então, você tem a possibilidade, né, de decorar isso aí, que é chato ficar decorando esse monte de fórmula. Ou você pode, tipo, na hora de uma prova, se tiver uma questão dessa, deduzir as fórmulas como a gente deduziu aqui agora de uma por uma. Tá bom? Então, vamos fazer um exemplo disso para finalizar a aula. Vamos para o próximo slide aqui. Exemplo. Determine o valor de x, y e z no triângulo retângulo abaixo. Então, tem um triângulo retângulo aqui, e eu não sei quanto que vale o z, não sei quanto que vale o x, não sei quanto que vale o y. Tem que descobrir quanto que vale qualquer um desses 3 lados. Lembrando que o y, que é tudo esse lado aqui, ó, é a hipotenusa. Lembra que a hipotenusa sempre está oposta ao maior ângulo. O z vai ser a minha altura, ou seja, a distância aqui, ó, desse vértice, do vértice A até a base BC, que é o y. E eu tenho aqui o x, que é um cateto. 9 e 3 são as projeções, tá? 3 é a projeção aqui do cateto x e 9 é a projeção aqui desse lado, que não disse aí o que era. E se a gente quer o y, a primeira coisa aqui, ó, que é esse lado todinho, é fácil de fazer. Vou fazer aqui, ó. Y vai ser igual. Basta eu somar, né? Esse pedaço aqui que é 9 com esse pedaço aqui que é 3. 9 mais 3 é conhecido como 12. Então, meu y vale 12. Aí, y vale 12. Facinho. Depois, vamos tentar encontrar o z. Ó, o z é essa altura aqui, né? Ó. Se você voltar no vídeo aqui um pouquinho mais, nós fizemos uma relação que envolvia a altura. Vai dizer que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Bem, a altura aqui chamou de z, então z ao quadrado vai ser igual ao produto das projeções. As projeções são 9 e são 3. Então, ficaria 9 vezes 3. Bem, eu tenho um z ao quadrado aqui no início, né? Então, vou passar a raiz quadrada dos dois lados. Já posso até fazer aqui, ó. Passar a raiz aqui desse lado e a raiz aqui desse lado. A raiz de z ao quadrado é z. Porque z vezes z dá z ao quadrado. Eu tenho aqui uma multiplicação dentro da raiz, né? Quando eu tiver isso, só lembrar de radiciação. Eu posso separar isso em duas raízes diferentes. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 9 vezes raiz de 3. Raiz de 9 é 3 vezes raiz de 3, não dá exato. Então, vamos só deixar desse jeito mesmo. Então, tá aí. Então, o z vai ser 3 vezes raiz de 3. A gente pode colocar aqui já, ó. 3 vezes raiz de 3. E o x? O x é um cateto, né? Se você olhar também lá naquelas relaçõezinhas, tem uma lá de cateto também. Lá dizer que o cateto ao quadrado, cateto aqui é o x, que é esse lado, né? Cateto ao quadrado vai ser igual ao produto da hipotenusa, que é 12, vezes a projeção desse cateto, né? Nosso cateto é x, a projeção dele é 3, que é a sombra que está embaixo, né? Opa. Então, vou passar a raiz, porque eu tenho ali um x ao quadrado. 2 vezes 3 é 36, então eu teria raiz 36. Isso aqui é 6, e eu descobri que o x vale 6.
Bem, a questão não pediu para gente descobrir quanto que valia esse ladinho aqui também, né? Que você pode fazer se quiser, tá bom? Então é isso. Lembrando que na descrição lá tem o nosso esboço dessa aula para você poder baixar. E no final tem a atividade, que também a gente vai resolver juntos, ok? Então, obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou!